Olá, tudo bem? Voltamos hoje com a nossa segunda aula de programação em C, certo? Nós vamos falar hoje sobre variáveis, constantes, tipos, identificadores na linguagem C, ok? Antes de começarmos, eu gostaria de convidar vocês para visitar o nosso blog, certo? Essa aula já está publicada em nosso blog. É uma aula mais detalhada do que o vídeo, certo? Aqui você tem uma explicação mais detalhada do que nós vamos discutir nesse vídeo hoje. Então, se você se interessar por se aprofundar mais no assunto, visite o nosso blog, certo? Nosso blog você visita em www.robertodejesus com 2 S aqui no final.blogspot.br. Procurava programação em C, certo? E você vai achar tudo que foi publicado agora nessa aba aqui, certo? Mas eu deixarei na descrição do vídeo um link que vem direto para essa postagem, ok? Então, mãos à obra. Eu estou usando nesse curso o CodeBlocks, certo? Você usa a versão que você quiser, a ideia que você quiser, mas se interessar pelo CodeBlocks, você está vendo essa aula agora, acompanhou a nossa primeira aula, então veja a nossa primeira aula e veja como instalar o CodeBlocks na sua máquina, ok? Eu uso Linux e estou usando o CodeBlocks, certo? Quando nós abrimos o CodeBlocks, a página inicial dele é essa, ok? Você pode partir daqui ou para a nossa aula nós vamos criar um novo arquivo. Você pode clicar aqui, certo? New File, ou vir aqui, New Empty File, ok? Bem, aqui está a nosso arquivo aqui vazio, certo? Vamos salvá-lo, certo? Você vem aqui em arquivo, save file, se o seu estiver em português, salvar arquivo, procura uma pasta onde você queira salvar, certo? Nós vamos salvar aqui na aula 2. Eu vou colocar o título de tipos e variáveis. Tipos e variáveis ponto C. Lembrando aqui, você salva com a extensão C ou C++ Files, selecionado aqui, e aqui você bota ponto C, ok? Você coloca aqui a extensão ponto C e nós já temos aqui o nosso arquivo que nós vamos implementar o nosso código, ok? Nós vamos falar hoje, como eu falei antes, de tipos, variáveis e constantes na linguagem C.
Se nós quisermos nos aprofundar no nosso assunto, vou deixar o link, vocês podem visitar aqui a nossa página, onde há uma explanação melhor do que será dito aqui. Para essa aula eu vou criar um exemplo, e dentro desse exemplo eu vou explicar como criar uma variável, que é uma constante na linguagem C. Bem, como eu disse anteriormente na nossa primeira aula, para que nós ganhemos fluência na escrita do nosso código, nós devemos escrever o nosso código sempre, certo? Eu vou começar, e vocês devem também começar criando a estrutura básica do nosso programa. Nós já vimos na nossa primeira aula, mas nós vamos fazer de novo, outra vez, para que ganhemos fluência no nosso código e na nossa cabeça, certo? Primeira coisa a fazer na estrutura é incluir nossa biblioteca, certo? Clicando no jogo da velha, include, você veja que a ideia ela já apresenta sugestões. Você é só dar um enter aqui, certo? Abre e fecha. O sinal de menor que e maior que, e dentro dele nós vamos colocar as nossas bibliotecas. A primeira é stdio ou io, que é .h, certo? Mais uma vez aparece a sugestão aqui, você dá um enter. Essa é a biblioteca responsável pela impressão de entrada e saída da nossa, é responsável por manipular a entrada e saída do nosso programa, certo? Aí devemos include de novo, std lead. Essa é std.h. Essa é a biblioteca que nos fornece algumas funções básicas para usar nos nossos programas. Nós podemos aqui fazer um comentário de uma linha, colocando 2 barras, bibliotecas, certo? Lembrando que para comentarmos, nós colocamos 2 barras. Se for um comentário de mais de uma linha, barra asterisco, asterisco, barra, certo? Vamos um enter, pulamos uma linha aqui e vamos criar a nossa função principal. Lembrando, int main, que é a nossa função principal, que é essa função que vai rodar quando executarmos o nosso programa. Abrimos e fechamos a chaves, certo? E aqui embaixo colocamos o retorno dessa função, return 0. Essa função vai nos retornar 0, certo? Para salvarmos, Ctrl S, e veja que já apareceu aqui uma barrinha. Veja, né, nessa ideia aqui aparece salvo, né? Aparece essa barrinha verde aqui indicando que foi salvo. Muito bem. Essa é a estrutura básica de qualquer programa em C,
certo? Para essa aula eu pensei no exemplo para ilustrarmos a nossa aula, criar algumas variáveis, certo? Que descrevam uma pessoa, certo? Como o nome dessa pessoa, que nós vamos, por enquanto ainda não vamos trabalhar com strings, ainda vamos trabalhar apenas com um caractere. Vamos atribuir um caractere ao nome dessa pessoa, vamos atribuir um caractere ao gênero dessa pessoa, altura e peso. Vamos descrever 3 pessoas e no final vamos imprimir isso na nossa tela, certo? Para declararmos uma variável, e toda variável, antes de ser usada na linguagem C, ela tem que ser antes declarada, nós temos que informar o tipo dessa variável e o nome dessa variável, seguido de ponto e vírgula, certo? Se formos declarar mais de uma variável, nós fornecemos o tipo e o nome, vírgula, nome, 2, vírgula, nome n, ponto, onde nome 1 é uma variável, a primeira variável, separado de vírgula, nome 2 até o tanto de variáveis que nós possamos declarar. Lembrando que esse tipo, quando tratamos de várias variáveis separadas por vírgula, o tipo tem que ser um único tipo de dados, ok? Mas o que seria tipos de dados? Tipos de dados, como nós quisermos nos aprofundar um pouco, nós viemos aqui em nossa página, certo? E vamos ler isso aqui. Você vai ver que aqui está explicando que um computador, certo? Quando ele carrega um programa na memória, ele também separa pedaços de memória, certo? Que nós chamamos de posições de memória. E essas posições de memória, o tamanho que o compilador, no caso, vai separar para cada pedaço de memória desse, vai depender do tipo de dado que vai ser armazenado. Ou seja, cada tipo de dado requer um tamanho específico de memória, certo? No C nós temos 5 tipos básicos de dado: o int, o float, o char, o void e o double, certo? O double é um float maior, vamos dizer assim, certo? E esses tipos aqui, eles podem ser modificados usando essas palavras reservadas aqui: one-signed, signed, short e long, certo? O char, o tipo char, ele armazena no máximo, ele armazena 8 bits, certo? O tipo char armazena 8 bits. Se você quiser aprender um pouco sobre bits, aqui tem uma explanaçãozinha que eu fiz sobre bits, certo? E aqui tem uma tabelazinha que nós falamos sobre bits, ou seja, o char, ele o
tipo char armazena 8 bits, o tipo int 16 bits, o unsigned int 16 bits, signed int short 16, long int 32, o float 32 bits, o double 64, o long double 80 e o void. O tipo void é um tipo especial que nós discutiremos ele em oportunidade futura, certo? Então, para declararmos uma variável, nós primeiro temos que dizer que tipo, saber que tipo de dados nós vamos armazenar, para que o compilador reserve um tamanho para armazenar os dados que nós vamos fornecer ou que o programa vai gerar durante sua execução. Então, como eu propus, nós vamos criar algumas variáveis que descreva uma pessoa com nome, sexo, altura e peso, e idade também, ok? Para o nome, nós vamos tratar de caracteres, então o tipo que nós vamos usar será o tipo char, ok? Char. Então, como nós vamos criar uma variável para cada pessoa, nós vamos o nosso programa vai reservar um espaço na memória quando esse programa for executado, e esse espaço de memória tem que ter um nome, ou seja, ele tem que ter um identificador. O identificador é o nome, certo? Se você quiser aprender um pouquinho mais, você vem aqui. É o nome que é dado a esse espaço de memória, certo? Esse espaço reservado para que seja armazenado esse dado. Esse identificador é como se identificasse esse espaço de memória. Então, um identificador nunca é igual a outro. E esse identificador também ele respeita maiúsculas e minúsculas. Nós vamos declarar aqui 3 pessoas, certo? Primeiro, pessoa. Lembrando que quando declararmos uma variável, o identificador não pode conter espaço. Por exemplo, pessoa 1 está errado, certo? No caso seria pessoa 1 ou pessoa 1, certo? Nós vamos manter pessoa 1. Aqui também seria errado se começássemos com um número, por exemplo. Primeira pessoa, uma pessoa, isso está errado, isso não funciona no C, ok? Então, números, uma variável identificador, ele só pode começar com uma letra normal. Você pode ter um número aqui, depois no meio que não é nenhum, aqui ele aceita. P1 soa. É claro que nós não vamos fazer isso, né? É só exemplo de que ele aceita. A gente pode começar com uma letra maiúscula, não tem problema, mas vamos permanecer com a letra minúscula. A pessoa 1. Como
nós vamos criar 3 tipos de variáveis do mesmo tipo. Os identificadores podem ser separados por vírgula, certo? Mas pessoa 1, nós vamos logo atribuir um nome à pessoa 1. Pessoa 1 vai receber, quando nós declaramos caracteres, nós colocamos com aspas simples o caractere entre aspas simples. Vamos botar aqui um S maiúsculo. A pessoa 1 receberá o nome de S maiúsculo. A pessoa 2 vai receber o nome de M maiúsculo, certo? Separamos a pessoa 2 por vírgula. E a pessoa 3 vai receber o nome de R maiúsculo mais R maiúsculo entre aspas simples, certo? Pronto, declaramos o nome das 3 pessoas que usaremos no nosso programa. Nossas 3 variáveis, declaramos um único tipo, porque as variáveis aqui, elas serão de um único tipo, certo? Do tipo char, certo? Então nós declaramos, identificamos, com o identificador pessoa 1, atribuímos um valor a essa variável, certo? Agora nós vamos declarar mais 3 variáveis que vai nos fornecer o gênero de cada pessoa dessa, certo? Como essas variáveis, elas vão também nos fornecer um caractere, tipo M ou F, masculino ou feminino, nós também podemos declarar ela como char. Então, não há nada mais conveniente colocarmos uma vírgula aqui e colocarmos aqui sexo P1, certo? O sexo P1 vai ser masculino. Vamos colocar um M aqui, certo? Sexo P2, sexo P2 será feminino. Vamos fornecer um F minúsculo. E sexo P3, sexo da pessoa 3, será também masculino, certo? Muito bem. Aí, terminando a nossa declaração aqui, nós vamos colocar um ponto vírgula, certo? Porque a partir daqui nós vamos declarar agora a idade e o peso dessas pessoas, certo? Então, a idade é um número inteiro, e o peso também é um número inteiro. Então, o tipo de dado a ser armazenado, a ser reservado pelo compilador para armazenar essas informações é naturalmente um inteiro, ou seja, um int. Nós vamos declarar o tipo aqui como um int, certo? Int, veja aqui. Aí peso pessoa 1, vou botar peso P1. Vamos dizer que P1 vai pesar
65 quilos, certo? Vírgula, peso P2, lembrando que quando declaramos um número, certo, aqui atribuímos um valor a uma variável, certo, aqui o identificador e o valor atribuído, certo, esse sinal aqui não é igual, é recebe, pessoa 1 recebe 65, pessoa 2 vai receber, o peso da pessoa 2, uma mulher do sexo feminino, né? Uma mulher do sexo feminino. Uma mulher tem um peso, vamos dizer que essa mulher seja a mãe desses dois rapazes, crianças. Essa mulher é uma mulher esbelta, certo? Ela vai ter 54 quilos, ok, vírgula. E a pessoa 3 é uma criança, peso, pessoa 3 é uma criança e vai pesar 30 quilos, ok? Como a idade também é um inteiro, nós vamos atribuir idade pessoa 1, idade P1, vai ser um rapaz de 16 anos, idade pessoa 2, que é a mãe, a mãe teria o que? Uns 35 anos. E idade pessoa 3, certo? Idade P3, vamos dizer uns 9 anos, né? Só que recebe 9 e terminamos com ponto e vírgula, certo? Ok? Altura é um número fracionário, ou seja, é um número de ponto flutuante, certo? O tipo que o compilador reserva para ponto flutuante é um float. Então, o tipo que nós devemos declarar para as nossas variáveis será um float, certo? Float. E nós vamos altura pessoa 1 vai ser aí quando declaramos um número dentro do programa, nós temos que declarar com ponto. Um ponto, ele é um rapaz de 16 anos, ele vai ter 1,75 m, certo? Separamos por vírgula. A altura da pessoa 2, a mãe, ela vai ter a altura de 1 ponto, separamos com ponto, certo? Em vez da vírgula, porque a vírgula tem outra função dentro da linguagem. Então, para separarmos casas decimais, usamos o ponto.
A mãe, aqui no Nordeste, a mãe vai ter uns 70, certo? E a altura da pessoa 3, que é uma criança de 8 anos, de 9 anos, ela vai ter uma altura de 1,05 m, certo? Terminamos com ponto e vírgula, ok? Agora podemos salvar. Ok. Podemos compilar o nosso código para ver se houve algum erro, certo? Vamos aqui em build, ok? Ou aqui, vemos aqui na aba build e vemos aqui o atalho para compilar. Ctrl F9 para rodar, Ctrl F10 para compilar e rodar F9. Nós vamos, e aqui tem os atalhos que servem a mesma coisa, certo? Os botões, no caso. Nós vamos compilar aqui para ver se houve algum erro, ok? Muito bem, não houve nenhum erro, certo? Zero erro, zero aviso. Mas também não fez nada o nosso programa. Nós criamos variáveis, criamos com os seus identificadores, seus devidos tipos, mas compilamos o nosso programa e vamos rodar o nosso programa, e o nosso programa não vai apresentar nada aqui, ó. Ok? Ou seja, nosso programa não tem utilidade nenhuma, certo? A não ser que nós possamos imprimir alguma coisa na tela com esses dados que nós criamos, certo? Para isso, vamos usar a função printf, certo? Printf aparece aqui, ó, sugestão. Vou dar um enter. E aqui dentro desse printf nós vamos imprimir o que nós queremos. Vamos colocar entre aspas duplas o que vai ser impresso. O que vai ser impresso, certo? Nós queremos na primeira linha nós queremos imprimir os dados da pessoa 1. Então, nome da pessoa 1, nome da pessoa 1, ou vou botar nome da pessoa 1 é aí %C. E esse %C ele vai escanear aqui o que está na variável pessoa 1 e vai imprimir. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso na próxima aula. Então, não procurem entender esse código nesse momento, certo? Nome da pessoa 1 é %C, certo? Uma vírgula aqui dentro nós podemos escrever o que nós acharmos necessário, que não vai influenciar na nossa compilação. Isso que está aqui dentro dessas duas aspas duplas aqui é o que vai ser impresso na nossa tela, certo? Menos esses caracteres antecipados pelo sinal de %, que vai ser substituído pelo que está nas variáveis, ok? Nome da pessoa 1, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim: a pessoa 1 é
certo? É do sexo. Certo? Pesa quilos. Tem de altura, certo? Vamos ver aqui. E anos de idade. Ok? Feito isso, passamos aqui para fora das aspas duplas e colocamos uma vírgula e o nome das variáveis que nós colocamos na ordem. Pessoa 1, certo? Vírgula, peso, pessoa 1, peso P1, vírgula, momento, entre o peso aqui, aí temos o sexo, certo? Vírgula, sexo P1. Você veja que quando eu digito já aparece o nome, né? Peso, aí Alt P1, veja, aparece aqui Alt P1 e por fim a idade P1. Idade P1, certo? E no finalzinho aqui colocamos ponto e vírgula. Só um detalhezinho aqui, eu me confundi aqui. No caso aqui vai ser %D e aqui é que vai ser a altura. Certo? Vamos salvar. Eu vou dar uma pausinha no vídeo e vou digitar os outros comandos aqui. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, eu já digitei os códigos aqui, certo? As outras duas linhas, separando, no caso, na segunda linha, pessoa 2, pessoa 2, pessoa 2, pessoa 2, na terceira linha, pessoa 3, pessoa 3, pessoa 3, certo? Outra coisa que eu esqueci de dizer a vocês é que aqui nós devemos colocar um barra invertido N
para que ele imprima isso aqui e pule para a próxima linha, certo? Se não fizermos isso, vai ficar tudo emendado. Eu vou retirar aqui e vou compilar para que vocês vejam como é que fica se não colocarmos a barra invertida, certo? Vou salvar e vou compilar e executar ao mesmo tempo com F9, vendo? Ficou tudo emendado, ó. Pessoa 1 é tudo emendadozinho. Ficou a maior confusão aqui, não tem como a gente compreender isso aqui, certo? Então, para que fique tudo bonitinho, nós vamos colocar aqui um barra N invertido, ok? Barra invertido N de novo, barra invertido N de novo. Vamos salvar, compilar e executar com F9 e veja que agora, certo? A pessoa 1 é S, é do sexo masculino, pesa 65 kg, tem 1,75 metros de altura e 16 anos de idade. A pessoa 2 é M, é do sexo feminino, pesa 54 kg, tem 1,70 metros de altura e 35 anos de idade. A pessoa 3 é R, é do sexo masculino, pesa 30 kg, tem 1,05 m de altura e 9 anos de idade. Ou seja, agora o nosso código nos retornou algo, serviu para alguma coisa, certo? Ok? Então, essa é a forma de declarar variáveis, certo? Nós poderíamos aqui ainda declarar aqui um int, vamos dizer, poderíamos declarar aqui, certo? Mas eu vou declarar aqui embaixo um outro int, soma, certo? Que vai receber a soma de 5 mais 3, certo? E eu vou aqui embaixo fazer um printf, a soma dos números é assim, uma barra invertida, N, para pular para a próxima linha, vírgula e o nome da variável, soma, o identificador. E no final aqui, nós colocamos o ponto e vírgula. Aí você vai ver agora que no final de tudo ele vai imprimir também, depois de imprimir o nome das pessoas, vai imprimir soma. Vai imprimir a soma de 5 mais 3. Aí vamos aproveitar isso aqui para fazermos um teste de variável. Nós podemos dizer aqui que a pessoa 1 agora não é mais S, certo? Não é bem isso aqui que eu queria dizer, não. Vamos fazer o seguinte. É aqui embaixo. Vamos dizer que a pessoa 1, não é mais S, agora é W, certo? Que a pessoa a pessoa 2 agora não é M e vai ser A. Ok? Vamos ver o que acontece no nosso código. Vamos salvar, compilar e executar, certo? Você vê aqui, ó, que a pessoa 1, mesmo a gente deixando aqui que a pessoa 1 aqui em cima é S,
A pessoa 1 foi modificada aqui embaixo, passou a se chamar W. E a pessoa 2... não é a pessoa 2, eu botei peso 2. Aí, muito bem, vamos fazer assim, que o peso 2... é 65 quilos, mas só que 65 quilos é o código dessa letra aqui no sistema, na tabela ASCII. Então, pessoa 2 pesa 65 quilos, mas veja que a pessoa 2, o peso da pessoa 2 é 54 quilos. Veja que ele foi modificado para 65, mesmo sendo esse A aqui. Veja que o código para a letra A na tabela ASCII é 65, certo? E a soma dos números é 8. 5 mais 3 é 8. Ou seja, nosso código funcionou. Nós verificamos que nós podemos mudar a variável, certo? Para ficar um negócio mais, já que eu coloquei o peso aqui, vamos dizer que a pessoa 2 engordou muito, comeu muita gordura, ela está pesando 85 quilos, certo? Vamos copiar, vamos compilar e executar, e veja que a pessoa 2 passou a pesar 85 quilos. Ok? Muito bem, esse é o princípio fundamental da variável. Você pode modificar a sua variável em qualquer lugar no seu código. Ok? Agora vamos tratar das constantes. Certo? Como declarar uma constante? A declarar uma constante é o procedimento é o mesmo. Uma constante, ela é um tipo também e recebe um identificador. Na realidade, nós temos duas maneiras de declarar uma constante. Colocando o tipo, ela não é um int, é um float. Nós vamos declarar a constante de Boltzmann, certo? Ela é um float. É constante, certo? Você coloca o tipo constante, coloca um identificador e o valor dessa constante. O valor da constante de Boltzmann, pelos nossos é 1,380650 vezes E a menos 23. Aí lembrando que é 1 ponto, certo? Eu vou copiar aqui para a gente andar mais rápido, certo? E fazemos só as modificações. Ok? É só modificando aqui o ponto, 1,380650 vezes E a menos 23, certo? É a menos 23. Vamos imprimir aqui a constante de Boltzmann. 20F. A constante de Boltzmann tem o valor de vamos colocar aqui uma barra invertida e um N.
e aqui colocamos o nome da nossa constante. Ok? Vamos salvar e compilar para ver, certo? A constante de Boltzmann tem o valor de, e o valor dela aqui em notação científica, certo? Uma outra maneira de nós definirmos uma constante é com a diretiva define, certo? Com o identificador em maiúscula, Boltzmann, certo? E o valor, ok? Sem o ponto e vírgula no final, com separador de decimal em ponto, certo? E vamos também imprimir ela aqui embaixo. Eu vou copiar e colar. Que é a mesma constante, e vamos mudar só isso aqui, ó. Vamos colocar o maiúsculo, ok? Vamos imprimir, ver se funcionou. Ok? Você está vendo aqui que as duas constantes definidas têm o mesmo valor, certo? Tanto a constante definida aqui em cima, com a diretiva define, como a constante definida dessa forma aqui, float, constante, Boltzmann, certo? A diferença principal de uma constante para uma variável é que, se nós quisermos mudar o valor dessa constante, nós vamos ter um erro, certo? Vamos dizer aqui, ó, vamos colocar aqui que Boltzmann vai receber um novo valor. Vamos colocar aqui, vamos definir aqui um valor aleatório para Boltzmann, certo? E Boltzmann vai receber um outro valor aleatório aqui. Vamos colocar qualquer valor só para fazer um teste, certo? Vamos salvar e vamos compilar, ou melhor, vamos tentar compilar o nosso programa. Veja o que acontece. Ele nos retorna um erro aqui. Marca a linha onde o primeiro erro acontece, certo? E marca aqui o tipo de erro, certo? Ok? Porque está marcando só o primeiro, porque é o primeiro erro que ele encontra, certo? Vamos apagar essa primeira, ou seja, uma constante definida não pode ser modificada. É uma constante, ela tem que permanecer com um valor constante durante toda a execução do programa. Vamos ver com essa outra agora. Mesmo erro aqui, ó. Indica a linha onde ocorreu o erro, indica que esse valor não pode ser modificado. É uma constante. Então, a principal diferença de uma constante para uma variável é que a variável nós podemos modificar o seu valor dentro do programa, ou pelo próprio programa, ou manualmente, quantas vezes nós quisermos. E uma variável e uma constante não. Veja que agora compilou normalmente. Ok? Então, por hoje é isso. Era o que eu queria passar para vocês. E qualquer dúvida, quiserem aprofundar mais conhecimento a respeito de tipos variáveis e constantes, vocês vêm aqui na nossa página, certo? E aqui tem uma leitura, tem exemplos
e vai ser proveitoso. Então espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e dê uns likes aí para que nós possamos continuar nos incentivar a continuar, ok? Então até mais, um abraço e obrigado por assistir o nosso vídeo e participar do nosso canal.